Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Filipenses. Filipenses no capítulo 2. Filipenses no capítulo 2, a partir do versículo 5. Nós estamos começando uma nova estação, começou a primavera, e o meu desejo é que a sua vida floresça tremendamente nessa estação, que seja um novo tempo em nossas vidas, que os céus se abram sobre nós e que a bênção de Deus se manifeste em nossas vidas e famílias, amém? A palavra do Senhor diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Deus, eu te agradeço por essa noite gloriosa em Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já se move em nosso meio. Que o Senhor Espírito Santo possa usar a minha vida e que as minhas palavras saiam do Teu coração. É no nome de Jesus, aquele que vive e reina, que eu oro. Amém. Este texto maravilhoso em que o apóstolo Paulo traz esse ensinamento incontestável e traz características de Jesus que devem moldar, formar e ser o fundamento das nossas vidas. É bonito quando nós vemos que o nosso Jesus, o nosso Senhor Jesus, aquele que desceu dos céus, se fez carne e teve uma vida como a nossa, ele foi servo, ele foi humilde e ele foi obediente. Na sociedade que nós vivemos, muitas vezes há uma negação contra tudo isso. E nós vamos na contramão da sociedade, levando essas qualidades, essa incontestação que é o caráter de Cristo. Um caráter de servo, um caráter humilde, um caráter obediente. E hoje eu quero focar na mensagem, dando um foco em obediência. Essa é a mensagem que o nosso apóstolo trouxe no domingo. E como é importante nós meditarmos na palavra de Deus. É possível que você já tenha escutado essa mensagem de eu já sei o que o pastor vai falar. Talvez seja verdade. Você talvez já saiba o que eu vou falar. Mas eu tenho convicção que você não sabe o que o Espírito Santo vai te falar hoje. E ele pode usar uma mesma mensagem para te falar algo completamente diferente e você se aprofundar ainda mais nesse princípio incrível que é a obediência. Nós vivemos em tempos em que as pessoas não querem obedecer e elas veem nisso um demérito. Elas veem que obediência é algo quase que ultrajante. Como que eu vou obedecer? Então, eu vejo que na cidade, em alguns locais da cidade, não sei se você passa por lugares assim, mas tem alguns locais que tem radares. E você é obrigado a diminuir a sua velocidade, a velocidade do carro, senão você toma uma multa. E eu não sei você, mas eu já tomei multa por excesso de velocidade. Era 2 apenas, eu fui ver, era 60 e eu passei 62, 65 e eu recebi uma multa assim mesmo. A obediência, ela deve ser cravada naquilo que nos é pedido. E é maravilhoso porque a palavra de Deus, ela nos dá o norte de vida e o Espírito Santo, ele confirma em nós aquilo que deve ser feito. Então, eu fico pensando como é maravilhoso servir ao nosso Deus, porque nós temos a palavra dele ao nosso lado e nós temos o Espírito Santo dele dentro de nós. O Espírito do Senhor faz morada em nossas vidas e ele nos impele, ele nos ajuda, ele nos impulsiona a obedecermos tudo aquilo que está na palavra do nosso Deus. E o personagem escolhido
para esta mensagem se chama Abraão. Abraão foi um homem que obedeceu a Deus. E ele obedeceu através da fé. E a fé que nós temos não é uma fé cega. A nossa fé está fundamentada em Deus e na sua palavra. Nós não temos uma fé aleatória, nós não temos uma fé vaga, nós não temos uma fé em qualquer coisa, nós temos uma fé firmada na palavra de Deus e no nosso Senhor. Isso para mim já seria o suficiente para nós termos uma vida completamente obediente e pautada naquilo que vai nos trazer um grande benefício e recompensa. É possível que você diga, pastor, eu não busco recompensas. E eu digo para você que sou menos do que você, digo, eu busco muitas recompensas no meu Deus. Porque se Ele diz que tem recompensas, eu quero essas recompensas. Eu não sei você, mas eu quero tudo aquilo que Ele tem para mim. E se eu fosse você, eu iria requerer tudo aquilo que Ele tem para você. E o que Ele tem para a sua vida, com certeza, é algo sobrenatural. Aquilo que o Senhor tem preparado para nós, mente alguma conseguiu imaginar, e dinheiro algum, e trabalho algum, e obra humana alguma consegue chegar naquilo que Deus tem preparado para nós. E é interessante porque aquilo que Ele pede de nós, aparentemente é tão pouco. Obedecer. Eu lembro que quando eu era criança, se falava assim que o abecedário do crente é obedecer. Não ABCD, é obedecer. E aquilo ficou gravado em mim. E eu sempre busquei honrar a palavra, obedecer os meus pais, os meus líderes, e tudo aquilo que o Espírito Santo me direciona para obedecer. E eu quero dizer para você, é possível ser obediente à palavra de Deus, é possível ser obediente ao Senhor, e é possível desfrutar de uma vida maravilhosa vivendo uma vida obediente. Eu não desejo que ninguém tenha uma vida desobediente àquilo que Deus tem para você. E uma coisa eu tenho certeza, o que o Senhor tem para você na sua obediência vai te surpreender. Abraão, ele não discute com Deus, ele apenas obedece. E é interessante porque algumas pessoas dizem, eu tenho fé em Deus, mas elas não demonstram obediência ao Deus que elas dizem ter fé. É preciso que entendamos, a fé e a obediência andam de mãos dadas. É impossível você desvincular a obediência da sua fé. Se você tem fé em Deus, você o obedece. Porque a demonstração da sua fé é a obediência que você tem a Deus. E Abraão, ele nos mostra isso. E a fé de Deus, a fé em Deus, ela é provada através da obediência. Você tem fé em Deus? Obedeça-o. Você tem fé em Deus? Obedeça-o. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Gênesis, no capítulo 12. Há um episódio sobre a vida de Abrão, ainda não tinha mudado o nome dele, Deus ainda não havia mudado o nome dele. Gênesis 12, no versículo 1. Gênesis 12, no versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Você não pensa que isso é uma grande coisa? É possível que você já tenha escutado essa história, este relato, já tenha lido essa passagem dezenas de vezes. Mas todas as vezes que eu leio, todas as vezes que eu estudo, todas as vezes que eu escuto uma mensagem baseada nesse texto, isso me surpreende. Primeiro, Abraão nunca tinha ouvido falar de quem era Deus. Quem é Deus? Quem é Deus? Quem é essa voz que me direciona para um lugar que eu não sei onde é? É interessante porque eu cheguei em Campo Grande tem 6 anos. Conheço já muitos lugares. Mas para alguns lugares que eu vou, eu preciso colocar no GPS para eu não gastar muito tempo procurando aquele lugar. Eu sei que nós homens temos esse orgulho, né? Não, eu sei onde é. Vou fazer até um caminho que eu conheço, que demora o dobro, né? Mas um caminho que eu conheço, que é rapidinho, lá rapidinho a gente chega lá.
Mas eu não, eu coloco logo no GPS e falo assim, Google me leva para tal lugar, que é mais rápido. É difícil você ir para um lugar que você não sabe o destino, não é? Eu não sei você, mas eu nunca fui para um lugar que eu não conheço o destino, é esquisito? Mas o convite de Deus para Abrão é, sai da tua terra e vai para um lugar que eu te mostrarei. Arruma tuas coisas. E é possível que o Espírito Santo esteja nos dizendo isso essa noite. Arruma tuas coisas. Arruma tua vida. Arruma tua alma. Organiza a tua obediência em mim, porque eu vou te levar para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Um lugar sobrenatural, um lugar de prosperidade, de abundância, de paz. E é isso que acontece com Abrão. Abrão, ele não discutiu com Deus. Abrão, ele não avaliou os riscos que ele correria nessa viagem sem ele conhecer o destino. Abrão, ele nem adiou a decisão que ele tomou. Tudo aquilo que nós vamos fazer hoje em dia, é possível que muitos de nós calculem o risco. O que é que isso vai me custar? O que será que eu posso perder com isso? Se eu for expandir os meus negócios, o que vai acontecer se eu expandir os meus negócios? Se eu tentar trocar de emprego, se eu tentar uma nova jornada, o que é que vai acontecer comigo? Abrão não avaliou os riscos, não colocou na ponta da caneta. Abrão confiou e obedeceu naquela voz. Ele tinha 75 anos quando ele começou essa jornada. 75 anos. Eu tenho 34 anos, graças a Deus. Sou muito novo. Muitos de vocês têm a idade de ser meu pai ou minha mãe. E eu sinto que há muita coisa para ser feito ainda. Mas tem muita gente da minha idade que se acha velho. Diz, não, eu estou velho já para esse negócio de servir a Deus com essa intensidade. Abrão, com 75 anos, se entregou completamente àquilo que Deus estava preparando para ele. Abrão teve que romper os seus laços familiares, porque sim, ele deixou o resto da sua família para trás. Abraão, ele teve que deixar a sua terra, sim. Abraão, ele não estava sem fazer nada. Abraão, ele era um que tinha posses, ele tinha gado, ele tinha a sua propriedade, ele teve que deixar aquilo para trás. Abraão teve que deixar a sua cultura, que para alguns pesquisadores era uma cultura avançada para aquele tempo. Eles já tinham até sistemas de irrigação, sistemas de sanitários de esgotos, era muito avançado para aquele tempo, muito avançado. Alguns lugares no Brasil que nem tem isso ainda, para você ter ideia. Ele abandona tudo isso, ele abandona a religião pagã que ele tinha, mas era a religião dele. Ele abandona aquilo e ele vai em direção àquilo que a obediência dele o estava carregando. É preciso que nós tenhamos essa convicção, que a fé, ela é certeza. Fé é convicção. Fé não é duvidar, fé não é será, mas e se talvez? Não, Abraão, ele confiou completamente. A nossa fé, ela não está edificada sobre sentimentos. A nossa fé está edificada sobre o caráter de Deus e sobre a sua palavra. E nós temos que confiar nele. Não é uma confiança cega, não é uma confiança inconsequente, é uma confiança e obediência pautada em quem Deus é. E aí é que está, quem Deus é para você. Porque, para mim, Deus é o Criador do universo. Deus é o Senhor dos senhores. Deus é o Criador da menor partícula até o sol que nos ilumina todos os dias, até a lua que nos ilumina à noite, até as estrelas dos céus. Deus, para mim, é o meu Criador. Mas quem Deus é para você? Deus, ele é aquilo que supre tudo aquilo no qual eu preciso e ainda mais. E ainda muito mais. Um segundo episódio acontece na vida de Abrão. Acontece algo entre ele e o seu sobrinho Ló. Eu queria que você abrisse em Gênesis no capítulo 13, um pouquinho para frente. Gênesis no capítulo 13, versículo 7. Gênesis 13, 7. A palavra do Senhor diz assim: e houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam então na terra.
houve contenda, houve um conflito entre os pastores de Abrão e de Ló. Abraão poderia, naquele momento, falar assim: ó, Ló, volta lá de onde a gente veio e me deixa em paz, pelo amor de Deus. Mas o que Abrão faz é dar a Ló uma oportunidade de escolha. E continua o texto no versículo 8, dizendo assim: e disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Ló escolheu a melhor parte da terra. Abrão escolheu a obediência. A promessa estava sobre Abraão, a bênção estava sobre Abrão e não com Ló. Quem obedeceu foi Abrão. Ló entrou nessa, como diz aquela música, de gaiato no navio. Ló pegou uma carona na vida de Abrão. E Ló estava completamente sendo abençoado porque ele estava conectado com Abrão. É preciso que nós nos conectemos com as pessoas que têm a bênção do Senhor, porque eles obedecem a Deus. Se você conhece uma pessoa que obedece a Deus, se conecte com essa pessoa. Essa pessoa vai ter tantas bênçãos que vai derramar na tua vida também. E nós que obedecemos ao Senhor, nós somos abençoadores de pessoas. E muitas vezes nem percebemos, mas as pessoas são abençoadas através de nossas vidas, porque nós obedecemos ao nosso Deus. É interessante porque obedecer é uma opção, não uma imposição. Deus não impôs nenhuma obediência ou pedido de obediência para Abrão, mas ele optou por obedecer. E aquilo que aconteceu na vida de Abrão foi algo maravilhoso. Abrão ficou na parte mais seca. Ló foi para a parte mais verdejante. E quando nós formos juntos a Israel, diga amém. Quando nós formos juntos a Israel, você verá o lugar onde ficava Sodoma e Gomorra. Hoje não existe nada verde naquela região. Se tornou um deserto. E a palavra de Deus se cumpre até hoje. Aquele lugar foi completamente destruído. O lugar onde Abraão, então, permanece é um lugar seco. E talvez você diga, puxa vida, Abraão foi bobo porque ele deveria ter escolhido a parte mais verde. Se ele era o tio de Ló, ele deveria ter a preferência para escolher. Mas o que nós talvez não tenhamos entendido é que o que Abraão escolheu foi obedecer a Deus. E Abraão não estava confiante na geografia. Abraão estava confiante na palavra de Deus, que o abençoaria independentemente de onde ele estivesse, porque quem estava guiando Abraão era Deus. Eu costumo dizer que eu sei para onde eu estou indo, porque eu conheço quem me guia. É importante que nós conheçamos o nosso Deus, para nós sabermos que nós estamos indo para a direção certa, porque quem está nos guiando não são as nossas paixões, não são os nossos desejos, é o nosso Deus. Isso para nós deve ser o suficiente para que a nossa vida seja plena e abundante. Abrão não confiava na provisão, Abrão confiava no provedor. Olha que coisa sobrenatural. Nós muitas vezes colocamos os olhos na nossa provisão e esquecemos que quem nos deu aquilo foi o provedor. O nosso Deus é o provedor de tudo. Tire os seus olhos da provisão que não chegou ainda e coloque os olhos no provedor, porque Ele há de prover tudo aquilo que você precisa, amém? A nossa obediência deve estar firmada no nosso Deus. Se você obedece a Deus, a provisão virá no tempo certo, fique tranquilo. Quem confia nas coisas, em carro, quem confia em casa, quem confia em dinheiro, quem confia em trabalho, quem confia em coisas, de vez em quando pode se angustiar, porque as coisas podem falhar, mas quem confia em Deus, desfruta de paz, pois Ele é fiel e Ele jamais falha. O nosso Deus jamais falha. É possível que você pense, pastor, mas isso está acontecendo na minha vida. Você está sendo obediente ao Senhor.
Talvez você diga, pastor, eu estou sendo obediente ao Senhor. Então espera. Deus está construindo algo glorioso na sua vida. E aquilo que há de acontecer lá na frente será para glorificar o nome do Senhor, porque aquilo que Deus faz em nós, sempre é para que o nome dele seja glorificado, o seu nome seja exaltado e a bênção permaneça em nossas vidas. Os olhos de Abrão não estavam na terra como os olhos de Ló. Os olhos de Abrão estavam nos céus, porque é de lá de onde vem a nossa provisão. Permaneça com seu olhar fixo nos céus. Permaneça com seu olhar fixo no Senhor. Não olhe para a terra. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para aquilo que está acontecendo no momento. A nossa vida não é definida por um momento ruim. A nossa vida é definida por o que aconteceu na cruz do Calvário. E naquela cruz ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças, tudo aquilo que nos aflige, ele levou sobre si naquela cruz e deu sobre nós a paz que excede todo o entendimento. Se eu fosse você, eu me tranquilizava essa noite. Porque Deus é por você. Deus é contigo. Um terceiro episódio acontece com Abrão. Está em Gênesis, no capítulo 22, a partir do versículo 1, e diz assim: E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então levantou-se Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Abraão não questionou a Deus. Abraão não ficou entrevistando a Deus para saber o que é que ia acontecer. Às vezes a gente perde a nossa bênção porque a gente fica vasculhando Deus. Mas e se? Mas e se? Mas e se? Mas e se Deus está na tua frente, você fica tranquilo porque vai dar tudo certo. Fica tranquilo porque vai dar tudo certo. E continua no versículo 16. E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Talvez você esteja perguntando, mas pastor, o que aconteceu neste pedaço de história? O que aconteceu foi que Abraão quase sacrificou o seu próprio filho. O que é aquilo que nós mais amamos hoje? O que é aquilo que você jamais sacrificaria hoje? Teu tempo, teu dinheiro, teus bens. O que que você jamais sacrificaria? Porque Deus estava prometendo este filho para Abraão há muito tempo. Era o filho da velhice de Abraão. E de repente ele se vê num momento em que define uma história. Ele poderia simplesmente ter dito, Deus, olha, eu vou só até aqui. Daqui para frente eu não consigo. Mas nenhum de nós sabe o que está lá na frente. A gente imagina, a gente projeta, a gente trabalha para isso. A gente investe para isso, mas a gente não faz ideia do que está lá na frente. Apenas quem domina o tempo e as estações sabe o que está lá na frente. Eu prefiro confiar em quem sabe o que está lá na frente. E eu não sei aquilo que Deus tem te pedido para obedecer. E talvez, primeiramente, pareça um grande sacrifício. Mas obedecer a Deus é a única oportunidade que nós temos para viver uma vida maravilhosa. Talvez você diga, pastor, olha, eu consigo obedecer a Deus até aqui. Daí para frente eu já não consigo. Espírito Santo de Deus, que a tua maravilhosa obra seja concluída em nós hoje. Que os nossos corações estejam abertos, Senhor, para te obedecer integralmente. Que se tivermos dificuldades, que caiam por terra hoje em nome de Jesus.
que daqui para frente possamos obedecer ao Senhor integralmente, em nome de Jesus. Olha o que é que o texto continua dizendo. Porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Deus confirma a promessa dele, o juramento dele a Isaac pela obediência de Abraão. Olha o que é que fala em Gênesis 26, lá na frente, Gênesis 26. No versículo 4 e 5, Gênesis 26, versículo 4 e 5, diz assim: E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. A bênção recaiu sobre Isaac, porque Abraão obedeceu a Deus. Quantos pais nós temos aqui essa noite? A tua obediência vai recair sobre os teus filhos. A tua obediência vai se transformar em bênção na vida dos teus filhos. Talvez você pense, pastor, mas será que os meus filhos não têm que obedecer também? Eles precisam de um exemplo. E o exemplo dos seus filhos, você acha que é quem? Eu sou o exemplo dos meus filhos. Ou eu sou o exemplo de Levi e de Beatriz. A minha esposa Rebeca é exemplo para os meus filhos. É por isso que nós sempre estamos obedecendo ao nosso Deus diante deles. Diante deles. Diante deles. Todos os dias, hora do almoço, vamos orar. Papai, não quero orar. Ô, filho, não tem essa opção nessa casa. Vamos orar. Não tem. Porque assim, a gente... papai, não quero ir para a escola. Vai para a escola porque eu estou pagando caro para você ir para a escola. Ou você tem que ir para a escola para você ser alguma coisa. Mas eu faço isso. E ainda digo, você tem que orar para você ser alguém diante de Deus. Se seu filho não quiser orar, ore a si mesmo. Se o filho não quiser ler a Bíblia, leia a Bíblia a si mesmo. Nós somos exemplos. Porque eu tenho exemplos na minha casa a partir dos meus bisavós. Graças a Deus por isso. As imagens que eu tenho dos meus avós são eles sentados à mesa lendo a Bíblia. As imagens que eu tenho dos meus pais são eles sentados à mesa lendo a Bíblia. Isso marca as nossas vidas. Então, a obediência que um pai tem recai sobre os filhos, sim, em nome de Jesus. Eu queria concluir essa parte lendo, mais uma vez, para que isso entre no seu coração, e a minha expectativa é que sejamos como Paulo nos conclama. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nós não precisamos morrer mais. O nosso Senhor já entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário. A nossa missão é obedecer ao nosso Deus assim como o nosso Jesus obedeceu. Quantos aqui amam a Jesus? Se você ama Jesus, obedeça como ele obedeceu. Não coloque limites na sua obediência, porque Deus não coloca limites em te abençoar. Deus, ele é generoso e feliz em derramar as suas grandiosas bênçãos sobre as nossas vidas. Obedecer, obedecer, obedecer. Eu queria que você entendesse algo. A colheita obedece à semeadura. Você já parou para pensar nisso? Que existe uma obediência na colheita relacionada à semeadura. É impossível
por mais que a genética esteja avançada, você plantar melancia e você colher maracujá. É impossível. É impossível você plantar 10 sementes e colher 1000. Se você plantou 10, você vai colher o que concerne aquelas 10. Há um princípio na Bíblia que é incontestável. E eu tenho visto o crescimento de algo no Brasil, que é o incentivo às pessoas investirem na bolsa de valores e etc. Eu vejo muitas pessoas que vão à internet usando de princípios incontestáveis da Bíblia para venderem os seus produtos. Eu não acho isso errado, porque essa lei é irrevogável. Eu quero ler para você 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 9, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, por favor. 2 Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 6. Olha o que a palavra do Senhor fala. Queridos, é possível que as pessoas possam contrariar vários ensinamentos, várias teorias, várias práticas humanas. Mas é impossível alguém contestar e contrariar a palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Aquele que semeia pouco, vai colher pouco. Aquele que semeia muito, vai colher muito. O que determina a nossa colheita é a nossa semente, porque a colheita obedece à semeadura. Às vezes, quando nós falamos de finanças na igreja, as pessoas dão um passo para trás. E eu entendo que muito daquilo que nós vivemos na igreja, e como igreja, e família e igreja que somos, é um processo. Mas uma coisa eu espero, é que você esteja aberto aos processos que Deus tem na sua vida. Porque é preciso primeiro estar aberto para os processos, para você desfrutar dos resultados dos processos. E uma coisa é fato incontestável também. A semeadura, como Deus nos ensina em sua palavra, é algo incontestável, incontrariável. Aqueles que obedecem à palavra de Deus, consagrando as suas finanças ao Senhor, são constantemente e tremendamente surpreendidos por maravilhosas bênçãos que Deus tem derramado em suas vidas. E eu poderia passar semanas ouvindo vários e vários testemunhos dos milhares de discípulos que têm para contar das bênçãos que Deus tem derramado sobre as suas vidas, porque eles obedecem à semeadura, e a semeadura e a colheita obedecem à semeadura. É preciso que nós estejamos abertos para isso. Porque se Abraão, o pai da fé, ele obedeceu a um Deus sem uma Bíblia, sem contexto histórico, sem Espírito Santo, quem dirá nós, homens e mulheres transformados pelo poder de Jesus Cristo e renovados pelo seu Espírito Santo? Eu queria que você encerrasse essa noite semeando algo que talvez seja por obediência, mas a colheita que você terá será sobrenatural. Eu tenho convicção disso.